Continuar nesse debate, a gente vai continuar falando de economia, agora economia da Argentina. O João até tocou nesse tema, vai render debate também. Olha só, a porta-voz do FMI afirmou que a Argentina teve um progresso impressionante com o governo de Javier Milei. Segundo Julie Kozak, ainda assim o caminho para a estabilização nunca é fácil. A diretora de comunicação do fundo ressaltou também que janeiro e fevereiro registraram um superávit fiscal pela primeira vez em mais de uma década e que a inflação está caindo mais rápido do que o previsto. E aí, Davi, no caso da Argentina, será que a população está percebendo essas melhorias? Será que esses elogios do FMI estão se refletindo na prática numa melhora do dia a dia da população argentina? Olha, Brau, a gente, quando olha para a Argentina, a gente vê um país que faliu, né? A Argentina quebrou. Quebrou sob o modelo do kirchnerismo, do peronismo. Quebrou sob o modelo de que não há limite para gasto público, que o Estado pode gastar o que quiser. Vi um estudo até, me parece, de alguns profissionais do BNDES, não sei direito, mas eu vi isso aqui na internet, dizendo que em 80 anos, o gasto público na Argentina, Bruno, eu não sei se isso é concreto, o gasto público na Argentina era mais do que o dobro do que o crescimento do PIB. Quer dizer, o PIB crescia 4% e o gasto crescia 8%. Isso foi isso durante 80 anos. Terminar que eu estou convivendo bem dentro da Argentina. Você vai dizer melhor para nós sobre isso. Mas, enfim, Milei assume um país quebrado, né? E inicia com a fórmula que eu entendo que deve ser a fórmula de governança de qualquer país. Estado pequeno, diminuir o Estado, né? Não se endividar, não gastar mais do que arrecada, né? E deixar o cidadão livre, gente. É a liberdade do cidadão para empreender. Não é o Estado que gera riqueza. Essa ideia de que o Estado vai induzir crescimento, vai induzir riqueza, o Estado não faz isso. Pelo contrário, nós vamos falar aí da regulamentação do Uber, onde o Estado mete a mão, faz mal. Então, deixa o cidadão produzir, deixa o cidadão livre para trabalhar, tira as amarras e o Estado vai cuidar do essencial. Não é? Aqui nós temos alguma coisa que o Estado nos devolve com 34% de tributos, né? Que é a medida da carga tributária no Brasil hoje. Né? Nós aqui, alguém aqui usa do SUS, por exemplo, ou tem que contratar um plano de saúde separadamente? Questão de segurança pública, você não tem que colocar um alarme lá na tua casa para monitorar a tua casa, a tua residência? Coisas essenciais que o Estado deveria devolver para nós e não devolve. Mas quer aumentar a arrecadação, quer aumentar a tributação. Então, acho que Milei está na rota. É esse o caminho, não existe outro. É diminuir o tamanho do Estado, gente. O Estado não induz nada, o Estado não gera riqueza. O Estado tem que administrar aquilo que é da sua competência. Eu não acredito no Estado que vai induzir a economia por subsídio. Eu não acredito no Estado que vai entregar. Concordo com a transferência de renda em determinadas situações e no limite de tempo. Não acho que essa transferência de renda pode ser eterna, né? Então, eu acho que Milei está no caminho certo agora, vai enfrentar o caos. A Argentina quebrou, gente. Quebrou sob qual modelo? Sob qual modelo que a Argentina quebrou? Sob esse modelo que nós estamos defendendo aqui no Brasil hoje, de gasto excessivo, de não ter limite, de não ter gestão, de não ter nada, né? Agora são 2h27. E, Pagotto, queira ou não, ele está cumprindo o que prometeu, não, o Milei, né? Ele veio com essa agenda de uma política econômica bastante agressiva, né? Bastante contrastante com a que tinha anteriormente, pelo menos nos números, né? E o FMI faz esse diagnóstico. Ele está cumprindo aquilo que prometeu, né? O argentino não pode se dizer surpreendido com o que o Milei está apresentando, né? Nesse sentido, Brau, sim, tragicamente sim. Agora, queria só fazer umas observações, assim. Veja, a Argentina é tratada como o país que teve um governo peronista. Parece que o peronismo governou por janelas nos últimos 40 anos. A Argentina, quero lembrar, a Argentina foi governada por Menem durante muito tempo. Menem vendeu todas as empresas estatais, tudo que a Argentina tinha, inclusive setores estratégicos, ele privatizou. O Macri tem vários governos que não tem, o Estado não tem quase empresas públicas, que no fundo, o mundo tem empresa pública na mão do Estado em áreas estratégicas. Ninguém está falando da lojinha ficar na mão do Estado, ninguém está falando da lojinha da esquina, do bar, do restaurante. Não é esse o debate. Nós estamos falando de setores sensíveis e estratégicos. Energia, comunicação, ter mais controle, petróleo, que é um setor muito sensível na economia.
tudo privatizado a preço de banana. Então, a Argentina aplicou a fórmula neoliberal de maneira radical. E os governos que vieram depois, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, e depois e o Alfredo Fernandes, não reverteram isso. Não criaram uma Argentina estatizada. Não houve estatização de empresas, não houve reestatização de empresas. O que eles fizeram foi enfrentar um quadro de um país que tem muita semelhança com o Brasil. Não se desenvolveu a contento, as empresas foram privatizadas de uma maneira absurdamente privataria mesmo, não tem outro nome para o que aconteceu lá. Eu tive uma oportunidade, Brau, em 2002, eu passei um mês estudando lá na Argentina o que havia sido a tragédia do final de 2001, quando 5 presidentes caíram e eram presidentes que pregavam esse modelo ultraliberalizante, inclusive aplaudidos à época pelo FMI. As pessoas passavam fome, o Estado e os vários setores da sociedade, sindicato, qualquer segmento, tinha que montar restaurantes populares para conseguir alimentar. O que aconteceu agora com o Milei? A pobreza extrema em novembro do ano passado, 48%. Está 57%. Aumentou. O número de redução de cortes de gastos do Estado demitiu em massa. Demissão em massa vai resultar em quê? A fórmula, Brau, aqui eu finalizo. Aí nós vamos abrir uma divergência na mesa aqui, claramente. Quando o FMI fala que é A para um país em desenvolvimento, pode acreditar, você que está em casa, o resultado está errado. Porque certamente a resposta não é a do FMI. Nunca o FMI conseguiu ajudar países em desenvolvimento a sair da sua condição de subdesenvolvimento ou em desenvolvimento. Nunca. O FMI vai lá para agravar a crise. Por isso que os países comemoram quando saem da dependência e da relação com o FMI. Coisa que não acontece na Argentina. E aí, hein, Bruno? Será que se o FMI elogiou, então é porque as coisas vão mal, como está dizendo o Pagotto? Bom, vamos lá. O primeiro governo do Perón começou nos anos 40, em que ele teve 3 governos. O Menem teve 10 anos ali em que ele dolarizou e o Menem é basicamente um social-democrata completamente diferente, completamente diferente do Milei. Meu coração aqui. Em que a escola do Milei, que é a escola austríaca, a mesma escola que eu me amparo economicamente, é uma escola que você pode discordar, mas é uma escola científica econômica. Comparar Menem ou Fernando Henrique com políticas como a imprensa faz, e eu já tive debates com a imprensa, comparando com os conhecimentos do Milei, é uma ignorância da imprensa sem tamanho, sem conhecimento das escolas. Pode concordar ou não com elas. Falar que o Milei está com um país com 40% da pobreza, que é uma verdade, com 3 meses de governo, jogar isso no colo dele, me perdoe. Aí é uma falta de responsabilidade com a informação. A Argentina tem hoje 8% do PIB em subsídio. A Argentina tem 25% dos trabalhadores ativos funcionários públicos. A Argentina, em 2012, pela senhora Cristina Kirchner, expropriou a YPF, que tinha sido comprado pela Repsol, que hoje o Milei tem que arcar com uma multa de 8 bilhões de dólares. Não, 16 bilhões de dólares, porque ela expropriou e causou um baita de um prejuízo, não apenas para o Estado, mas para os minoritários. Quem são essas pessoas? O povo. Ou seja, 16 bilhões de dólares num país quebrado, em que o senhor Alberto Fernandes entregou 5 bilhões de dólares negativos no Banco Central e hoje já está positivo. Já apresentou déficits mês a mês. Vamos falar de números, não é? São déficits, a gente tem que olhar números. A pobreza, ela foi criada ao longo dos anos, que faz 20 anos que a gente tem kirchnerismo ali. Veio o Nestor, veio a Cristina, voltou depois a Cristina, não lembro exatamente a ordem, depois daquele caos que você falou, que durante poucos dias tiveram 5 presidentes, realmente um caos catastrófico. Eu tive a oportunidade, eu estou vivenciando bem dentro da Argentina, eu estive lá cobrindo as eleições, aliás, eu tive antes Cuba, Venezuela, produzindo documentários, e agora na Argentina, que eu tive o prazer de estar com ele. E, de novo, se formos voltar em número, a Argentina hoje derrubou a taxa de juros de 133% para 80%. A moeda não desvalorizou. Você derrubou a taxa de juros de 133 para 8 e não desvalorizou. Você acabou com as Leliques, que eram os principais passivos do Banco Central, e hoje ele já está dentro do passivo do governo central, diminuindo a dívida, diminuindo a taxa de juros e a moeda não desvalorizou. Ou seja, você tem uma inflação que caiu da casa dos 25% ao mês para patamares atuais de 14%, o que é um absurdo. Sim. Nós estamos falando de 3 meses de governo. Sim. Nós estamos falando de déficits
3 meses consecutivos. Nós estamos falando de dólares recompostos no Banco Central. E tudo isso traduz em menos dólares subsidiados para os importadores, que eles escolhiam quais importadores teriam acesso a dólar subsidiado a $1,350 quando na rua vale 1.000, e eles escolhem os amigos do rei para conseguir importar mais barato. Hoje, isso está acabando. Abertura de mercado, mais importação, mais emprego, dê tempo ao tempo. E vamos ver se a escola mais competitividade, né, Bruno? Falta você, João, diga lá. Argentina, pelo 3º mês seguido, com a maior inflação do mundo. Argentina com 57% da população em situação de miséria, 15% de indigentes. É isso. Mas, João, isso foi de 3 meses? Agora, João. Um governo de 3 meses. Mas isso foi produzido agora. E como estava em dezembro, novembro, como estava? Diminuiu desses números que você falou? Não, 44%. Sejamos coerentes, João. Você pode discordar, mas sejamos coerentes. O cara está há 3 meses no governo, gente. Foi produzido Sejamos maduros o suficiente para ter um debate em alto nível. São 3 meses de governo. Você vai jogar 50% da população carente, não em 20 anos de governo peronista, mas em 3 meses de Milei? Ora, sejamos mais maduros com esse tipo de debate. Pelo amor de Deus. Esse é o ponto. Essa herança maldita não foi criada pelo Milei. 3 meses de governo. Porra, isso aí é 40, 80 anos de desmando. Bom, primeiro eu só queria, eu acho que aqui não é um ataque pessoal, né? Eu não vou xingar ninguém de seja maduro ou não seja maduro, né? A gente não tá nem falando de Venezuela. Sejamos. Sim, eu tô falando de números. Não, mas só pediria que respeitasse quem tá aqui na mesa, né? Eu tô aqui de fora muito respeitosa com todos vocês, a gente tá discutindo ideias, né? Eu não tô aqui para defender um lado ou outro, eu tô defendendo ideias. Eu só falei 3 meses, maior inflação do mundo, 57% de miseráveis e 15% de indigentes. Mas não é em 3 meses. Há um tempo... Desculpe. Bom, gente, só vamos manter aqui o nível, né? Acho que é importante. Desculpe. E era 44% há um tempo atrás. Né? É só você ver a quantidade de desemprego que está tendo agora. O Milei demitiu agora a semana mais funcionários públicos e vamos ver o que dá. Eu acredito que ele não vai acabar esse mandato dele. Óbvio que o FMI está feliz. Por quê? A mesma coisa que você achar que um grande banco está preocupado com a população em situação de rua no Brasil. Não está, não vai. Se depender do banco, a pessoa em situação de rua não vai sair disso, assim como o FMI não está preocupado com a senhora aposentada da Argentina. Ô, João, só um... Vai lá, Davi, por favor. Desculpe lhe interromper, viu, João, naquele momento, não era a minha intenção. Só um ponto. Quando você coloca o tempo nessa linha de raciocínio, aí que é o equívoco, no meu modo de ver. Essa extrema pobreza da Argentina, essa situação de falência da sociedade argentina, não foi criada em 3 meses, gente. Isso é uma herança maldita do kirchnerismo, do peronismo, tem mais de 80 anos, com intervalos. Vamos falar que esses presidentes anteriores eram iguais ou tinham a mesma doutrina libertária do Milei? Não tinham. É o teatro de tesouras que a gente conhece aqui bem do Brasil, que aconteceu na Argentina da mesma maneira. Então essa herança isso não foi construído agora. Pagotto quer fazer um complemento? Diga lá, Pagotto. Eu quero colocar fogo aqui. Esse debate é bom, porque esse debate é bom e nos interessa muito fazer esse debate, porque nós tivemos um debate sobre isso de maneira muito intensa no período dos últimos 30, 40 anos aqui no Brasil, sobre o que é o neoliberalismo, as saídas e tal. Veja, não dá para fazer comparação, não dá para usar os dados de agora, porque o Milei só tem 3 meses, na verdade era tudo... O resumo feito aqui é que a Argentina só tinha peronismo, kirchnerismo. A Argentina teve governos, depois do Menem teve ainda De La Rúa e outros governos que agravaram o quadro. Depois nós temos que ver também uma relação de causalidade, de causa e o resultado, o efeito. Tudo é reputado ao Estado e tudo mais. Bruno trouxe um dado aqui. 25% é funcionário público, 25% do contingente de trabalhadores. Sabe qual é o percentual de funcionário público? De novo, eu vou trazer o dado da OCDE, porque os liberais no Brasil adoram usar a OCDE para referência em tudo. Então, vamos usar também, né, a OCDE. A média da OCDE é 22%. Mas Ronaldo, onde você tirou? Faça uma pesquisa. Os países desenvolvidos do mundo é 22%. Bruno, uma questão para ti, pontualmente. Que país do mundo aplicou a teoria de von Mises e Hayek e que se desenvolveu? Lanço aqui a minha opinião com referencial teórico. Nenhum país seguiu... Deixa eu ouvir a resposta do Bruno, então. Nenhum seguiu a doutrina ultraliberalizante. Essa doutrina nenhum país seguiu, só conseguiu aplicar submetido a um regime ditatorial, como foi a tentativa de aplicar o ultraliberalismo desse segmento no Chile, sob a batuta de Augusto Pinochet.
É isso, Bruno? Não. Pelo amor de Deus, Augusto Pinochet é um centralizador estatal. Nós vamos falar que o Milei é o primeiro presidente liberal-libertário eleito na história, declarado liberal-libertário. Ninguém seguiu até hoje como presidente, por mais 3 meses agora, é o primeiro, que se autodeclara libertário, que está governando um país. Deixemos ele trabalhar. Milton Friedman, Milton Friedman não era libertário. Ele era liberal. Estatal. Você conhece a diferença entre liberal e libertário? Sim, a gente tem esse debate profundamente também. Não. Mas há uma diferença muito grande entre ser liberal e ser libertário. Agora, uma diferença gritante. Ô Bruno, então o fato do Milei se reivindicar um libertário, isso aí faz com que ele não siga corrente nenhuma. Ele é um inaugurador. Então é isso que você está me dizendo? Enquanto presidente, nós nunca tivemos um presidente libertário eleito. Então o fato de nenhum presidente anterior ter reivindicado esse rótulo de libertário faz com que o Pinochet fez, auspiciado e assessorado pelo Milton Friedman e pelos Chicago Boys lá em 73 na Argentina, no Chile, não tem nada a ver então Pinochet foi um ditador. Nós estamos conversando de coisas libertárias. Você está em casa, precisa saber disso. Essas medidas ultraliberais propostas pela Escola Austríaca de Economia só foram submetidas em regimes ditatoriais. Nenhuma experiência. Deus do céu. Nenhuma experiência. Pelo amor de Deus. Traga uma experiência. Ronaldo do céu, pelo amor de Deus. Sejamos coerentes com a teoria. O que você está falando, me perdoe, é uma tremenda de uma inverdade com quem está nos escutando. A escola austríaca nunca foi colocada a ferro e fogo em prática como está sendo colocada pelo Milei. Dê tempo ao tempo. Se daqui a pouco falhar, a gente volta e debate razoavelmente. Anote isso, tempo ao tempo. Daqui a comparar Milei com Pinochet, pelo amor de Deus. Daqui a 3 anos você cobre o senhor Bruno aqui sobre o resultado da Argentina. Acho que a gente já está... tiver como governador. Você já está girando em círculos. Vai, gente. Vamos em frente. Não vai ter consenso aqui, a gente vai ficar nessa até as 4 da tarde. Então,